Boa noite, pessoal. Chegamos aqui na terceira noite do nosso curso de investigação de fraudes eletrônicas. Gostaria de agradecer aqui a parceria do meu amigo, colega Alessandro Barreto, ajudou a organizar este curso, convidar os professores, e hoje nós teremos aí a grata satisfação de poder contar com o professor Ricardo Magno Teixeira. O Alessandro vai fazer a apresentação dele de maneira mais formal e mais adequada, mas só agradecer, Ricardo, a tua possibilidade de nos brindar com esses ensinamentos. O Ricardo, que tem uma vasta experiência aí na área de investigação cibernética, trabalhou muito tempo no setor, dentro da Polícia Civil do Distrito Federal, e certamente vai poder trazer um contexto mais atual sobre os aspectos penais e processuais penais. A gente teve, né, Alessandro, nos dois primeiros encontros, uma visão mais externa da atividade policial, ou seja, do setor privado, de quem trabalha com ciberinteligência, com investigação de ciberameaças, e também do setor de fraudes bancárias, para ter um feedback, para ter uma visão a respeito do seu contexto e, a partir daí, fazer essa análise mais em termos investigativos, que é o que a gente vai focar nessa semana. Então, por isso, a aula hoje do professor Ricardo Magno, focada aí nos aspectos penais e processuais penais relativas às fraudes eletrônicas. Na sequência, amanhã a gente tem aula com a professora Sabrina Leles, foi titular lá da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Estado de Goiás, e vai trazer alguns cases para a gente analisar na aula e também algumas questões da investigação em si. Alessandro, contigo aí, eu já me despeço aqui, porque eu vou acompanhar um outro projeto que a gente está trabalhando pela WB, então vou deixar a coordenação com o Alessandro. Boa noite a todos e a todas, boa noite, Emerson, obrigado pela parceria. Vamos aqui para a nossa terceira aula com nosso amigo Ricardo Magno, né? Ele vai mencionar os aspectos penais e processuais relacionados à fraude. Magno, ele tem várias qualidades, mas para mim a que mais impressiona, a que mais me impressiona é o caráter humano que ele tem das coisas. Então atende todo mundo bem, é prestativo, ele tem acho que é uma qualidade, ele é maluco, né? Então eu acho que já tem 3 universidades, já fez 3 cursos superiores, está fazendo mais 5 agora, um após, ele fez um mestrado junto comigo, toca uns 80 instrumentos musicais, cara, ainda toca em banda, toca no monte eu não sei como é que ele arruma o tempo, eu acho que, Emerson, a gente pode elaborar um curso aqui, como gerir seu tempo e colocar ele todo administrado pelo Magno, tá? Então, aproveitem, esse cara tem muita experiência, tem uma vivência prática muito grande na área do cyber e é uma fonte de conhecimento. Muitas vezes eu tenho dúvidas, ligo para ele, Magno, qual é o caminho que segue aqui? E ele me dá o direcionamento. Então, sabe demais e é muito gente boa, é meu amigo e é flamenguista também. Então, cara, tem várias qualidades numa pessoa só. Obrigado, amigo, pela participação no curso, e a palavra está contigo. Boa noite, mestre Alessandro Barreto, mestre Emerson, que deve ter se retirado. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. É uma honra muito grande estar aqui. Também queria saudar todos os colegas que estão na sala assistindo, dedicando seu tempo aí para que a gente possa, nesta noite, trocar um pouco de ideias, um pouco das nossas experiências. Falar sobre cyber é muito prazeroso para mim, nunca será um sacrifício. A gente tem o hábito de abordar esse tema já em outras palestras, conferências e aulas,
e também, às vezes, pergunto, poxa, cara, você não cansa, você não fica cansado? Não, porque é prazeroso. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não está trabalhando, né? A gente está fazendo algo que nos é prazeroso. A oportunidade é muito grande poder estar aqui com a WB, mais uma vez, a gente poder ministrar aqui mais uma disciplina, e a gente tem um tempo bastante reduzido, né? Então eu vou seguir os slides, porque os slides também passam pela minha apresentação e algumas outras informações iniciais, tá bom? Vamos começando. Então, o tema de hoje, né, são os aspectos penais processuais das fraudes eletrônicas. Então, é uma aula jurídica, mas a nossa experiência de investigação sempre estaremos fazendo aí uma alusão aos casos práticos, às situações rotineiras, e que, com certeza, ilustrarão bem aí o conhecimento daqueles que estão assistindo, tá? Sou policial civil do Distrito Federal, né, o senhor Alessandro já bem aí mencionou, tenho um mestrado em cibersegurança, tenho algumas especializações, uma delas em direito digital, direito penal, e alguma experiência, né, na área de crimes cibernéticos, que se trata de um fenômeno tão dinâmico, tão complexo, que parece que 12 anos são 12 dias, né? Nem parece que foi esse tempo todo, porque a gente está sempre aprendendo, sempre deparando aí com novas situações, né? E você pergunta como é que você faz tanta coisa, né? Mas a nossa barba já está esbranquiçada aí, de tanto a gente estar envolvido nas atividades, dormir pouco e buscar muito, né? Algumas publicações, né? A gente tem alguns livros aí, como Autor Integral, tem um livro Fake News e Eleições, e tem um livro Vingança Digital, que eu tive a honra de escrever com o professor Alessandro Barreto e a colega Vanessa Lee Araújo, o livro Fake News e Eleições, com o professor Igor Jorge, e algumas outras obras coletivas, isso aqui é apenas algumas delas, a gente já chegou aí no número de 10 publicações, e a gente destaca algumas delas aqui, porque elas trazem capítulos que a gente participou, tratando exatamente de parte, pelo menos, da temática que a gente hoje está aqui conversando, né? Então, alguns aspectos sobre a lei de cadastros de chip, no livro sobre lavagem de dinheiro, a gente trata um pouco sobre a questão do uso de criptoativos na lavagem de dinheiro. Então, a gente tem aí alguma experiência com a temática também no campo bibliográfico, mas é um assunto que ele é muito rico, né, muito farto, e a gente tem hoje aí uma grande vantagem de ter que começar essa aula já sucedendo dois grandes colegas e já ministraram todos os aspectos aí introdutórios que essa matéria precisava. Então, não vou precisar aqui gastar muito tempo aqui explicando aqui sobre o surgimento de uma fraude, sobre os aspectos históricos, tampouco sobre os principais fraudes que vêm ocorrendo, uma vez que os colegas bem colocaram aqui, mas o que faremos hoje? Nós faremos uma análise delas sob o ponto de vista jurídico, sobretudo do ponto de vista penal e processual, naquilo que são os procedimentos apuratórios para que a gente possa chegar aí à autoria, né, e à materialidade desses delitos, tá? Então, nós teremos uma primeira parte, apenas por uma questão de organização, vou tentar ser bastante breve nessa parte, apenas por organização, nós vamos separar aí um primeiro bloco, tá, que serão os aspectos legais das fraudes eletrônicas, mas poderíamos chamar de aspectos penais, tá? Então, nós teremos aí 3 tópicos, nós vamos ter aí mais ou menos 1 hora e 15 minutos tratando do assunto, e aí gostaria que os colegas pudessem escrever seus questionamentos no chat ou guardá-los para um momento que a gente passar de um bloco para o outro, porque aí eu vou dar um tempo, né, para que a gente possa aí estar respondendo essas perguntas para que a gente possa passar para um outro capítulo, ok? Então, podemos ser assim, doutora Sandra? Ok. Então, esse é o nosso objetivo, né? Quando os senhores se inscreveram, se tiver acesso a esse conteúdo programático, nós vamos tratar aqui. Na segunda parte serão os aspectos procedimentais, e, por fim, alguns aspectos complementares a esses procedimentos aí, e também sobre a parte criminal, tá? Então, vamos iniciar, né, diretamente ao nosso tema, né, as fraudes eletrônicas, golpes à luz do direito penal brasileiro, né? Quando se fala em fraudes e golpes, nós temos aí, de fato, palavras que são sinônimas, né? O golpe, ele é uma forma mais popular, mais coloquial de se
denominar a fraude, né? A fraude, ele não deixa de ser um ataque, né? É um ato. A fraude é um ato ardiloso, tem uma característica de ser enganoso. Aquele que é o fraudador, ele age sempre de má fé. Então, isso é uma característica muito, muito importante, e ele sempre busca ludibriar outrem para a obtenção de algum tipo de vantagem, geralmente financeira. Então, isso foi mostrado nos primeiros dias. Os colegas que apresentaram as 2 primeiras aulas mostraram muito bem como é que é essa arquitetura da fraude, a engenharia. Boa parte delas traz consigo a estrutura da engenharia social, mas uma coisa que, quando me refiro aqui ao ato, muitas vezes se tem a ideia de que a fraude ela é direcionada apenas a pessoas, que apenas ela tem esse caráter de trazer essa fantasia, essa ilusão, que traz a pessoa a ser enganada. Mas a gente precisa compreender, principalmente neste âmbito aqui, tá? Quando a gente fala aqui do caso dos crimes eletrônicos aqui, dos crimes cibernéticos, a gente compreender que a fraude, ela é um ato, mas a fraude ela não é um sinônimo do estelionato. Ela é uma elementar do crime do estelionato, né? Então, existe no Código Penal brasileiro outras fraudes que não é apenas o estelionato, e que também a fraude ela é um elemento que ela vai estar em outros crimes e não necessariamente ela vai ludibriar uma pessoa. Porque um agente, um criminoso, ele pode muito bem utilizar a fraude para se passar por outrem e enganar, por exemplo, uma estrutura de reconhecimento de uma pessoa num sistema, né, para que ele possa ali burlar, por exemplo, a confidencialidade. Então, aqui eu trago essa imagem, eu falo, professor Mário, por isso eu estou trazendo aqui a foto de um lagarto, né? É porque a origem da palavra estelionato, ela vem exatamente deste animal, né, que é o estelograma estélio. Então, antigamente, lá na Grécia, né, essa palavra ela vem desde a Grécia. Por quê? Porque esse animal ele tem a capacidade de sobreviver dentro de um ambiente de uma forma escondida, de uma forma deschavada, alterando a sua coloração de forma que ele passa despercebido. E aí os seus predadores não conseguem o capturar. Então, por que eu trouxe essa ilustração? Exatamente para mostrar que nem sempre essa ilusão, esse ato de ludibriar, que é um ato de má-fé, ele vai ser em relação a uma pessoa. Quando ela é elementar de um crime, ela pode também ser utilizada, um agente pode utilizar esse ato, essa técnica, em relação a um sistema. Tá? E isso vai ser muito presente, porque às vezes você tem a ideia de que a fraude é igual ao estelionato, e que sempre será voltada contra uma pessoa. Tá? Mas, de fato, o estelionato está dentro do capítulo 4, que fala do estelionato e outras fraudes, onde ele reconhece exatamente a estrutura, a ideia de que existe outras fraudes. Tá? Ele é um ato que se utiliza de meio enganoso para atingir tal fim, então isso é uma característica essencial, ele tem que ter essa capacidade de ardilosa, essa capacidade de enganar para atingir um fim, né? E outros crimes têm ele como elemento também nuclear, né? Aqui um exemplo, o 179, que é a fraude à execução. Então, fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo, danificando bem ou simulando dívidas. Então, aqui é um outro crime que o legislador também utilizou essa expressão, fraudar, exatamente para trazer a ideia de que a fraude é um ato, né, um ato enganoso, um ato de má-fé, que ele não é restrito ao estelionato. E a gente vai ver que, com as alterações da lei, que a lei trouxe agora, as alterações no Código Penal, e trouxe a figura do estelionato eletrônico, e o furto mediante fraude eletrônico, ele traz aí uma qualificadora com a fraude, com um elemento importantíssimo para caracterize aí essa nova forma. Então, apenas esse início foi para caracterizar essa ideia, tá? As fraudes eletrônicas, continuando aqui, à luz do Código Penal brasileiro, né, nós temos aqui uma inovação legislativa, que é a Lei 14.155, que eu acabei de mencionar, o qual ela trouxe aí uma alteração, inserindo aí mais um dispositivo no artigo 171, tá? Então, que é exatamente quando ele traz assim, uma fraude cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou terceiro induzido a erro, né? Aí ele traz uma outra parte que aqui espelha a parte instrumental. Ele fala aqui que é com o uso de redes sociais,
contatos telefônicos, envio de correio fraudulento. Foi até um pouco taxativo, isso que poderia soar limitador, mas ele trouxe aí aquilo que a gente chama, algo que abre para uma interpretação analógica, né? Ou meio fraudulento análogo, que faz com que sejam aqui também compreendidos outras formas, né? Aqui, já indo diretamente também aos nossos tópicos aqui, já avançando até para um segundo ponto, uma diferença fulcral aqui entre o estelionato, furto mediante fraude e a ciberextorsão. Eu acho que isso aqui é um ponto prático, né, para que a gente não seja aqui muito teórico, não fique naquela aula como se fosse aquela aula exegética de direito penal, apenas dissecando os artigos, mas trazendo aquilo que é prático e traz muita confusão ao aplicador da norma. Muitas vezes há essa confusão, o que pode trazer aí alguns problemas em relação ao processo, né? Então, esse furto mediante fraude eletrônica foi também inserido pela Lei 14.155, foi inserido um parágrafo 4b que não existia, né, quando ele fala que é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Aí ele fala, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismos de segurança, ou a utilização de programa malicioso ou qualquer outro meio fraudulento, né? Quem conhece bem aí o 154A, vê aí algo que parece que foi trazido de lá, né? Muitos termos, muitas expressões, algumas até que o legislador abandonou, né, nessa alteração legislativa, como essa questão do mecanismo de segurança, mas aqui ele traz um ou, né? Ou com ou sem esse mecanismo de segurança, trazendo aí uma caracterização de uma situação fraudulenta, tá? Que é uma superqualificadora, uma qualificadora de uma qualificadora. Ok? Já a extorsão, ela tem uma característica diferente, né? O Código Penal ele não traz essa nomenclatura ciberextorsão, né? Alguns autores doutrinadores chamam de extorsão cibernética, outros ciberextorsão. Existe aí várias nomenclaturas para expressar a mesma coisa, mas que vem do termo americano, cyberextortion, e lá eles trazem a figura que é bem parecida com a figura que tem dentro do artigo 158, que é essa ideia de constranger alguém mediante uma violência, uma grave ameaça, com esse intuito de obter uma vantagem indevida. Então, aqui você vê que o verbo ele é diferente, né, dos outros tipos. Um fala subtrair, o outro fala obter, né, e aqui a gente está falando de constranger. Então, alguém sofre realmente algo, ele é constrangido a entregar alguma coisa, né, mediante uma grave ameaça. O que é diferente dele estar sendo enganado, uma fraude, e ali ele acredita, sinceramente, que aquilo que ele está fazendo é o correto, mas ele está sendo enganado, ele está sendo iludido, tá? Neste quadro aqui, eu tive o cuidado de trazer para vocês aqui, esse material vai estar disponível, eu acho que até deve estar disponível na plataforma. Aqui eu trago bem essas diferenças, os quais eu acredito que vão colaborar bastante aqui, quando você for, no caso, aplicar a lei, ou ter uma compreensão mesmo doutrinária sobre esses três tipos, que tem algo que parece. Na verdade, a similitude entre eles é que são crimes patrimoniais, e no contexto que a gente está trazendo aqui, eles podem sim ser crimes que acontecem no espaço cibernético, né? Eles não são aqueles crimes cibernéticos puros, né, a classificação clássica, mas são crimes que podem utilizar desse meio cibernético para a sua consecução, tá? Estelionato eletrônico, e aqui eu acho que essa segunda linha ela é essencial para você entender bem a diferença, né? No estelionato, você faz a vítima entregar algo, né? E o que é diferente do furto, né? O criminoso, no furto, ele cria, né, uma circunstância, né, para que ele mesmo ou o comparsas vão subtrair. E, na verdade, quando acontece a fraude, é apenas para que essa vigilância da vítima ela seja afastada, ela seja, no caso, ele estando ludibriado, ele não consiga perceber que a sua vigilância está sendo ali prejudicada e o criminoso vai fazer essa subtração, tá? No caso da extorsão cibernética, o autor ele faz a vítima entregar, mas é porque mediante, né, essa grave ameaça. No caso aqui, a gente está falando aqui no ciberespaço, no ambiente do ciberespaço, a gente não fala aqui em uma violência, a gente fala aqui realmente no caso de uma grave ameaça, que é quando a vítima, de fato, ela passa por uma situação em que ela se vê obrigada a entregar,
né? Algo, seja uma imagem, seja dinheiro, e aqui, no caso, para a extorsão cibernética, para que haja o crime de extorsão, diferente de outros delitos do Código Penal, como constrangimento, entre outros, essa vantagem ela tem que ser uma vantagem econômica, porque se trata de um crime patrimonial, ok? Essa colaboração da vítima no estelionato ela é essencial. A vítima ela precisa fazer, de fato, essa entrega, ela precisa colaborar para que aconteça, de fato, essa obtenção da vantagem. No caso do furto, ela pode colaborar, ela pode até colaborar com isso, mas ela vai agir enganada, né? A vigilância dela vai ser, de fato, aí prejudicada, porque a ideia do furto é exatamente isso. A fraude, como elemento desse tipo, é exatamente para desviar essa vigilância da vítima. Então, ela pode, de alguma forma, até colaborar, mas essa colaboração ela não é necessária, ela não é elementar para que o crime seja, sim, considerado típico. No caso da extorsão cibernética, essa colaboração ela é indispensável, uma vez que ela está sendo constrangida a entregar algo, né? Então, essas já são aí algumas diferenças, no caso da extorsão e do estelionato para o furto, né? Já faz uma diferença bem grande aqui. Um outro ponto é a vantagem, né? A vantagem buscada, no caso, essa vantagem indevida, ela pode ser posterior, né? A vítima pode estar sendo enganada, ela vai ser enganada, e aí, posteriormente, aquele autor, aquele criminoso, ele vai ali executar aquela apropriação da coisa, né, que ele está buscando, né? No furto, né, tem que ser imediato, porque acontece aí uma subtração, né? A questão da obtenção. A obtenção, ela não é como a subtração, que é algo que você realmente retira da posse de alguém, né? E a extorsão, no caso, ela também pode ser posterior. A pessoa está sofrendo ali um constrangimento e a vantagem ela pode acontecer depois, tá? A fraude, ela é elementar, né, do crime de estelionato, sem esse elemento, né, sem esse elemento do ardil, não há o que se falar em acontecimento de um estelionato. No furto, ela é uma qualificadora, né? Se não houver fraude, pode haver um crime de furto, né? Só que ele vai ser um furto dentro de outras características. Ele não vai ser um furto qualificado exatamente por esse parágrafo 4º. Ele não será um furto mediante fraude eletrônica. Ele pode ser um furto até qualificado, mas por outras circunstâncias, tá? Já na chamada extorsão cibernética, a fraude ela não é nem uma elementar, nem uma qualificadora, né? Então, a gente só está falando aqui de um terceiro delito que, às vezes, a gente vai mostrar alguns casos práticos, algumas situações, vocês vão verificar que ele traz um pouco de dúvida. E a gente tem até uma situação aqui que bastante interessante aqui no Distrito Federal, que eu vou falar quando a gente estiver fazendo o estudo dos casos práticos, que os tribunais aqui têm entendido, né, aqui, na verdade, as varas criminais têm tido um entendimento um pouco diferente, em algum caso, um golpe específico aqui, a gente vai falar mais na frente, tá? Por fim, a fraude, ela necessariamente, ela antecede esse apossamento da coisa, né? Então, quando a gente fala, né, que o furto, ele tem essa diferença, né? A questão da esfera de vigilância está ali sendo prejudicada, a pessoa está sendo ludibriada ali, ou um sistema não consegue detectar, né, e a pessoa vai e realiza ali aquela subtração. Então, essa fraude, ela pode ser pregada antes, né, ou ela pode ser até durante, como o exemplo que eu dei aí de um sistema. Agora, no caso do estelionato, necessariamente, ela tem que ser anterior, porque ela vai fazer a pessoa entregar a coisa, né? Então, ela depende das duas partes, de uma participação realmente efetiva dessas duas partes, uma que vai fazer, de fato, a entrega, porque está anteriormente, né, anteriormente essa pessoa foi ludibriada, foi enganada, ela foi levada a fazer essa entrega, acreditando que estava fazendo uma coisa correta, certo? Então, esse quadro ele traz bem essa diferença, são crimes muito parecidos, mas existem essas diferenças, algumas vezes
pode parecer sutil, mas quando se trabalha na prática com essa temática, se começa a ver isso de forma bem clara, que essas diferenças são bem destacadas quando estamos diante do caso prático, né? Qual vamos, daqui a alguns minutos, tratar desses casos práticos, e neles teremos aí a oportunidade de um pouco estudar essa tipificação, trazer essas características bem específicas, tá? E isso vai fazer com que o aprendizado e eventuais dúvidas sejam, de fato, dirimidas. Sobre as alterações, né, que foram trazidas pela Lei 14.155, 2021, nós temos aí o estelionato. O estelionato, ele não possuía o parágrafo 2º-A, ele foi incluído, então foi uma nova modalidade. Ele traz aqui uma pena bastante considerável, né? Então isso aí veio, com certeza, por um clamor social. Se vocês perceberem aí, foi uma lei que ela foi promulgada aí no meio da pandemia, um período em que as fraudes eletrônicas cresceram de uma porcentagem muito grande em todos os estados, e, de fato, precisava que o Estado desse uma resposta. O Poder Legislativo foi bastante eficiente em dar uma resposta e trazer mecanismo para que pudesse, sim, o Estado trazer uma resposta, né? Exatamente por conta dessa criminalidade que se tornava latente, cada vez mais aumenta, uma vez que os modelos de negócio vão migrando por esse ambiente cibernético, e lojas de e-commerce cada vez mais vão se acentuando, as pessoas em isolamento tiveram aí uma situação que as levaram a utilizar plataformas, aplicativos de mensageria, e muitas vezes isso fez com que essas pessoas, talvez não, por uma situação também de limitação, de necessidade, acabaram sendo vitimadas por muitos golpes. Então, como vemos, a pena aumentaram a pena bastante considerável, 4 a 8 anos, se ela é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima por terceiro, induzido, olha só o quão importante, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio análogo. Então, às vezes você pensa, poxa, envio de correio fraudulento. Não, nós temos muito caso, né? Tem um caso muito comum, tem acontecido, é o chamado golpe do spray and pray. É uma técnica, inclusive essa expressão eu ouvi pela primeira vez da boca do professor Alessandro Barreto, em que as pessoas, de fato, trazem ali uma situação em que, eu sou um hacker, eu tenho dados seus e vou publicar os seus dados e tudo. Então, às vezes, acontece ali, de algumas pessoas, ele joga spray and pray, porque ele joga e reza para aquilo ali dar certo, né, de alguém ali enganado, vai lá e faz alguma coisa. Mas de fato, os crimes por correio eletrônico acontecem muito. As fraudes por correio eletrônico, elas são muito comuns também por meio de phishing. Muitos phishing são enviados e as pessoas fazem clique, vítimas do tipo curiosas, ou às vezes até por desconhecimento, acabam clicando e ali acabam sendo induzidas, levadas a ali fazer algo que o estelionatário deseja, né? Deseja que entregue a ele alguma coisa e a pessoa acaba fazendo isso. Então, isso tem sido muito comum. O legislador ele foi cuidadoso por trazer aí uma oportunidade trazer uma interpretação analógica, quando ele fala outro meio fraudulento análogo, porque sabe-se uma norma mesmo bastante atual, é uma norma de 2021, mas hoje a gente fala aqui sobre redes sociais e e-mail, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15, 20 anos, né? Se o e-mail e as redes sociais existirão ainda. Então, para que não se fique fazendo alterações legislativas, é interessante que tenha, sim, a norma ela traga essa possibilidade de que se faça essa interpretação. De acordo com o resultado gravoso, né, então tem um aumento aí de 1/3 a 2/3, ele é praticado com a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Essa escolha, ela foi uma escolha de política criminal muito interessante,
porque quem trabalha na persecução desse crime sabe da dificuldade que é, tá, você investigar um caso onde o criminoso ele utiliza um servidor fora do território nacional, sabe? Que a gente vai falar mais na frente, na parte procedimental, de tudo aquilo que é necessário e se verá como é um procedimento custoso você chegar a uma autoria criminal. E também, no caso do uso de servidores, tem também aquele aspecto de que o Brasil ele não tem um controle sobre servidores quando eles estão em outros países, né? Nós temos aqui uma governança na internet no Brasil bastante eficiente, que busca procurar esses servidores maliciosos, procura, de alguma forma, fazer um trabalho aí para que a gente tenha aí uma internet limpa, uma internet ética, uma internet com menos crime, mas, de fato, nem sempre isso é eficaz. Agora, quando isso ocorre, os criminosos já sabem e hospedam ali um servidor fora do Brasil, eles já estão aí realmente com a intenção de dificultar. E sabe-se que tem vários países que também têm uma colaboração mais dificultada com as autoridades aqui do Brasil. Então, já pensando nisso, o legislador resolveu aqui trazer aí um aumento, né, bem considerável de pena quando utiliza-se esse servidor fora do território nacional. O artigo 155, que é o furto, a gente falou já falamos sobre ele, que é o furto mediante fraude, também, né, ele traz aí uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, também uma pena considerável, se ele é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, ele fala aqui conectado ou não à rede, então é um parágrafo que a gente já fez a leitura no slide anterior, mas que traz bem não só apenas a questão do meio o meio fraudulento, mas ele também destaca aí os instrumentos que são utilizados, né, programa malicioso, outro meio fraudulento análogo, então, também traz essa cláusula aberta de interpretação, que pode aí englobar qualquer outros instrumentos aí que podem ser utilizados para fraudar, né? Traz aí, de acordo com o resultado gravoso, né, que é uma análise que é feita, também aí um aumento de pena no caso do servidor mantido fora do território nacional, o qual a gente já fez aí as nossas ponderações, e também se é praticado contra idoso ou vulnerável, né? Então, a gente sabe da importância hoje da rede, dos instrumentos aí que estão, as ferramentas, na verdade, aplicações que estão disponíveis a todos na rede, e a função, ela tem uma função também social muito importante, muitas pessoas se utilizam desses instrumentos aí para ter acesso a informações, somente aquelas que são limitadas aí por algum problema de saúde, ou, no caso, o idoso, ele tem também um problema de deslocamento, muitas vezes, e aí ele usa a internet também para buscar informações, para se comunicar, para ter uma sociabilidade, e aí esse meio que ele foi trazido como um meio super eficiente, super democrático, ele acaba sendo utilizado pelo criminoso para explorar esse tipo de pessoa, porque são pessoas que não tiveram aí uma educação digital, pessoas que muitas vezes também têm uma certa dificuldade em perceber que podem estar caindo em alguma armadilha cibernética e acabam sendo vitimados. Então, esse aumento ele também é bastante, eu vejo ele como algo muito justo, para que coíba esse tipo de ação contra essas pessoas. Diga-se de passagem, muitos criminosos eles já procuram esse tipo de pessoas a estados, inclusive, no caso de fraudes bancárias, a gente já ouviu de alguns criminosos que eles procuram, por exemplo, o Distrito Federal, porque tem muitos funcionários públicos aposentados, né? Então a gente já ouviu eles falarem isso, e preferem buscar vítimas aqui, em razão disso. Então, vê-se que é um grupo, um segmento que é bastante procurado, explorado aí, dada a pessoas que procuram a usabilidade do sistema, e o sistema, muitas vezes, ele não tem os controles que trazem a segurança necessária. Então, essa discussão aí, usabilidade versus segurança, ela sempre existe, mas se o fabricante ou o desenvolvedor da solução impõe muitos controles, acaba que não fica muito usual para esse tipo de pessoa, né? Então, eles procuram aqueles aplicativos que são um pouco mais fáceis de utilizar, mas muitas vezes
eles acabam trazendo essa vulnerabilidade. O artigo 154A, ele também sofreu aqui uma alteração, né, com a Lei 14.155. Mas, Mário, na aula, né, sobre fraudes eletrônicas, que você está falando aqui da invasão do dispositivo informático? Porque é um dispositivo que também, assim como a extorsão, né, a ciberextorsão, que a gente está tratando aqui nos slides anteriores, ele está sempre aqui trazido às nossas discussões, algumas vezes confundido também com algum dos crimes trazidos aqui na aula. Então, eu achei muito importante a gente trazer essas alterações também, tá? Então, foram alterados aqui, tem uma pequena alteração, nem está de vermelho aí, que é no 154A, na primeira linha, ele fala aqui de uso alheio ou alheio, né? Então, antes falava alheio, ou seja, a pessoa tinha que ser proprietário daquele dispositivo informático invadido. Agora, basta que ele tenha o uso, ele esteja utilizando. Então, se eu empresto o meu dispositivo para o professor Alessandro Barreto, e ele está utilizando isso para suas aulas e tudo, ou para o seu trabalho literário, e ele sofre aí, no caso, uma invasão do seu dispositivo, ainda assim, vai ser considerado um crime típico, que antes exigia-se aí que fosse do próprio, daquele que era proprietário daquele dispositivo. Então, isso foi algo que... Mas isso aí talvez algo menos relevante nas alterações que vieram a seguir. Por isso eu destaquei mais aqui. Que é, no caso, a violação indevida do mecanismo de segurança. Essa parte aí era uma parte que realmente ela trazia muita tipicidade. Então, quando estava na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Distrito Federal, muitas vítimas traziam situações, mas em razão de não ter acontecido essa violação devida desse mecanismo de segurança, acabava-se tendo aí uma interpretação pela tipicidade, e isso acabava ficando a gente ficava um pouco decepcionado, porque queria ajudar, de fato, aquela vítima, né? Então, a pessoa tinha ali deixado o seu celular sem senha, e aí alguém se apossou do celular, entrou dentro do sistema e realizou o restante daquele que está no tipo, mas agora, sem essa obrigatoriedade de ter a violação do mecanismo de segurança, de fato, o crime ficou mais fácil de ser tipificado, abranger mais situações. Outra situação a se destacar é a questão da pena. A pena, ela realmente, ela coíbe, ela não incentiva de fato aí esse tipo de crime. Antes era de detenção, 3 meses a 1 ano, e agora nós temos aí uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. É realmente uma pena considerável. E o parágrafo 1º continuou com a mesma letra, né, os mesmos verbos, tá? Pergunta aos senhores aí, até para que também vocês interajam um pouco aí. Então, vocês estão vendo aí quantas alterações nesse slide, quantas alterações legislativas, né? 3, 2, 3 ou 4, né? Alguém pode falar? Alguém que já fez um estudo desse artigo, alguém que está aplicando ele na prática todos os dias? Quantas alterações nós temos que considerar aí? 2. Se não considerar essa pequena alteração do uso alheio ou alheio, seriam 2, Riton, né? Alguém mais está vendo alguma outra alteração? Vamos lá, alguém mais? Só o Riton? Alguém mais? Beleza. Então, muita gente observa aí que só esteve como... o Isaac já encontrou 3. Detenção e reclusão, né? Então ele está considerando também o alheio, né? Mas, na verdade, o Sidney também colocou aqui, detenção e reclusão. Na verdade, o que não se observa, muita gente não observa, tá? É que, além desses elementos do tipo alheio, ou uso alheio, além da retirada da violação do mecanismo de segurança, além da pena que foi majorada para 1 a 4 anos, e também foi alterada a reclusão para detenção, nós temos uma importante mudança, que é no parágrafo 1º. Vocês não estão enxergando a mudança no parágrafo 1º? Vamos lá? Vocês não estão observando a mudança no parágrafo 1º?
Senhores, o texto ele está exatamente igual, mas ele fala que na mesma pena incorre, né, quem oferece, distribui, vende, difunde programas de computador para a prática de conduta definida no caput. Então, se o caput teve, né, se o caput teve um aumento de pena, então o parágrafo 1º também teve um aumento de pena. Então, nós temos mais uma modificação que muitas vezes não é observada. Então, a pena de hoje, quem produz, oferece, distribui dispositivo, programa de computador, né, que muita gente produz aí, não sei se os colegas falaram no primeiro dia, eu assisti parte da aula dos dois, muito boa por sinal, os parabenizo aqui. Então, quem cria, né, um malware, muita gente, hoje nós temos a figura do crime as a service, né, crime como serviço. Então, tem pessoas aí que estão vendendo em sites, em blogs, aí, estão vendendo aí malwares para que sejam feitas invasões, né? Então, nós temos os Keyloggers DNS, KLs DNS, nós temos alguns outros exemplos. Então, essas pessoas que produzem isso, sabendo que esses softwares, esses programas, eles têm essa capacidade de realizar invasão, tá? Essas pessoas, elas cometem o mesmo crime do caput, e elas serão apenadas, né, com reclusão de 1 a 4 anos. Então, isso é muito importante, seja observado, Isaac aqui concordou, tá? Então, nós temos aqui, então, uma majoração também da figura equiparada no parágrafo 1º, ok? O parágrafo 1º, ele traz aqui uma exceção, né, a chamada teoria monista, né? Porque aqui, na verdade, o auxílio material, ele é punido, mesmo que a pessoa não realize a invasão, né? Então, ainda que a pessoa, ela difunde um malware explicando que ele vai servir para isso, para invadir um computador, um sistema. Mas a pessoa compra, mas a pessoa, de fato, não realiza a invasão. Mas aquele que comercializou, com esse intuito, ele vem a cometer o crime. Então, uma exceção à teoria monista, onde esse auxílio material ele é punido. Tá? É importante aqui ser colocado. Ferramentas, vamos lá. É uma pergunta, Riton, é uma pergunta ou você está é uma colocação, né? As ferramentas, uma pergunta, né? As ferramentas existentes? Não, Riton. O Kali Linux, né? Ele é uma distribuição Linux que ela é feita para a realização aí de penetration tests, né? Exatamente para sistemas. Então, o fato de você criar uma ferramenta que ela consegue violar um sistema, isso não quer dizer que ela será utilizada ali, porque se você lê o restante do caput, ele não é só apenas invadir um sistema informático. Veja que ela tem aqui um elemento subjetivo muito importante, que é o fim de obter, adulterar, destruir dados, sem autorização expressa, tácita do usuário, do dispositivo, né? Ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem. Então, quando o Kali foi desenvolvido, ele não foi desenvolvido exatamente para que crackers, né, utilizassem ele para fazer essas invasões de cunho criminosas, né? Exatamente foi para testar a vulnerabilidade do sistema, o que é diferente de alguém que faz um site e cria ali vende um phishing, vende um KLDNS, que ele não tem ali uma finalidade de testar a segurança do sistema, ele tem sim a finalidade ali de fato, de enganar uma pessoa. No caso do Kali Linux, é uma ferramenta que ela pode ser usada muito bem, pelo bem, né, para o white hats. Então, não é uma ferramenta, e também pode, no caso de invasões que são, por exemplo, contratadas, existem empresas que contratam, né, os grey hats, para fazerem aqueles testes, para saber se o sistema da empresa está seguro e tal, e não está entrando aí dentro desses elementos do tipo, essas pessoas que estão, essa empresa, ou essas pessoas que estão aí fazendo esses testes aí, porque eles estão sendo contratados para isso, entendeu? Então, pode ficar tranquilo, e os desenvolvedores, né, se você é um colaborador de alguma ferramenta, alguma distro, fique tranquilo, né? A gente está se referindo àquelas pessoas que têm aqueles sites que realmente vendem malware com aquela finalidade de obtenção de dados de modo ilícito, tá? Nós temos aqui também um caso de aumento de pena, né? Aqui, no caso,
se a invasão, da invasão obter aí conteúdo de comunicações. Então, a gente tinha antes aí a reclusão de 6 meses a 2 anos, agora nós temos aí de 2 a 5 anos, né? Então, teve também uma majoração aqui, e também, no caso, quando a invasão ela resulta em prejuízo econômico, um aumento de 1/3 a 2/3. Então, esses aumentos de pena, eles vieram aí exatamente coibir um pouco a ação dessas invasões, desses invasores, né, essas pessoas que cada vez mais têm buscado aí essas invasões com esse objetivo aí de obter dados e de uma forma ilícita, né, de adulterar. Então, não estamos falando aqui de um exame, de um penetration test, que tem uma finalidade ilícita, ok? Vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Para que a gente possa fixar aqui um pouco do nosso conhecimento, tá? Então, eu trouxe aqui alguns casos e eu quero a participação de vocês, tá? Para que a gente possa aqui praticar e tirar eventuais dúvidas aqui dos senhores. Então, nós temos um caso aqui de ransomware, né? Então, o ransomware, foi bem falado aqui também no primeiro dia, é um tipo de malware que ele infecta um sistema, ele criptografa os arquivos e a pessoa, né, exige uma vantagem ali para que possa desencriptar, o que também não é garantia que isso vai acontecer, né? Então, na visão dos senhores, estamos diante aí de qual crime, qual tipo penal? Vocês podem participar, por favor? Por favor, aproveitem o chat aí e coloquem sua visão. Vamos lá, Carlos Eduardo, extorsão. Beleza, é muito fácil, né? A gente está aí tratando aí de um exemplo muito fácil, né? Para que não assustasse os senhores. Então, muito tranquilo. Agora, se uma pessoa produz, né, um malware que cria o ransomware, né? E ele comercializa, ele coloca esse malware à venda para que alguém que, né, já com essa finalidade, olha, oferece num site ou num blog, estou aqui oferecendo uma ferramenta que ela é capaz de encriptar dados e que possibilita que você possa ali fazer um ataque de ransomware. Essa pessoa, ela estaria cometendo qual crime? Bora, galera. Vamos lá. Não tem medo de errar, não. Opinião? Vamos lá. Bora lá. Bora, Neto, Riton. Carlos Eduardo falou 154, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Muito bom, Carlos Eduardo. A gente falou sobre isso, né? Não tem nem 2 minutos. É exatamente isso. Mas é importante, nessa visão, tá? A gente acabou de falar, tá, Isaac? Mas é importante a gente verificar. Se a gente tiver uma situação em que nós temos 2 pessoas, tá? Uma que desenvolve esse software, tá? Se ela estiver associado, né? Se ela estiver na mesma empreitada com aquele que vai fazer o ataque, estamos aqui falando de extorsão para os 2 casos. Eles estão associados no mesmo crime. Beleza? Agora, se aquela pessoa apenas produz o software e coloca à venda, coloca à disposição ali para outra pessoa, e ele não necessariamente sabe se vai acontecer ou não, mas ele criou isso com o intuito, aí sim a gente teria o 154. Vocês entendem essa diferença? Ela é sinuosa, mas a gente já viu em casos práticos aqui no DF acontecer, tá? Algumas situações em que 2 pessoas estavam juntas, não eram ransomware, era um outro tipo de malware, né? Mas uma situação bem característica, onde um desenvolvia software, mas ele era amigo do outro, estavam juntos sempre, e ele já desenvolveu aquilo para que o amigo fizesse ali a ação de realizar a invasão. Então, nesse caso, eles estão associados, associação criminosa. Muito bem, Henrique. No 288, tá? Isso, muito bem. Beleza?
Aí, o caso Eduardo aqui já foi até bem mais técnico, né? Pluralista, teríamos isso. Muito bom. Beleza? Podemos seguir? Outro exemplo? Esse foi muito fácil. Vamos começar Sim. agora O a... Magno, o colega aqui só tinha perguntado o seguinte, antes de você seguir, deixa eu pegar bem aqui, opa, tem um monte de aba aberta. Em caso de app de renda extra ou cripto, qual crime se encaixa? app de renda extra. Acho que é aqueles aplicativos que o cara promete, joga tanto e eu vou te devolver tanto. Aí, é, aí precisa analisar. Eu acho que não Ele é está bem isso, falando não. aqui Ele está CryptoJacking, falando de por exemplo. CryptoJack, né? Ele está falando de outra coisa aí, mineração maliciosa, ele já está falando de outra coisa, né? Aí a parte da mineração é que tem uma invasão, né? A pessoa, para poder minerar, ela tem que invadir o sistema para fazer isso, né? Então, aí a gente já tem uma invasão e ela já tem aí uma... E ele tem aí, eu acho que aí é um bom caso para aplicação do parágrafo 3º, né? Onde ele está obtendo aí uma vantagem, né? Está obtendo uma vantagem econômica. Eu acho que é um caso aí bem clássico, né? Porque não tem como... Mano, eu já vi até um colega falar, desculpa, uma pessoa falar no artigo, que isso aí, como pode danificar o equipamento do usuário, tá? E até aumentar seu consumo de energia, pode ir até no furto lá de energia elétrica. Minerando, subiu a questão da energia, você pode também puxar por essa tipificação. Eu conheço esse entendimento, né? Mas ao mesmo tempo que a dificuldade de você quantificar isso, né? Esse é o problema. E você não consegue quantificar. Então, acaba ficando aí o soldado de reserva, né? Que é a norma residual, de aplicação residual, que pode ser o parágrafo, no caso, eu acho que é o parágrafo 3º, né? De 154A, que é essa obtenção, quando a obtenção, ela traz essa, na verdade, quando traz a obtenção de vantagem econômica. Mas eu concordo, se ele conseguir mensurar esse valor, né, aí o crime é patrimonial, entendeu? Então tem que, exatamente, o Sony está concordando comigo aí. Para dar o furto, precisa quantificar. Então vai para o soldado de reserva. Então o Sony concordou comigo. Mas aí são entendimentos, por isso que é bom a gente trazer esses entendimentos para que a gente bem pense aí, a gente está trazendo situações aí que pouco aparecem aí nos principais manuais de direito penal, porque são situações que nós trabalhamos na prática com eles, então acaba que não é muito comum. Vocês estão... Beleza, está vendo minha tela? Perfeito, né? Acho que é a Josiane, ela quer... Josiane, deixa só o Magno concluir e aí a gente abre para palavrinha para ti, tá bom? Eu concluí isso aqui. Com relação eu entendi agora o que ele está falando. O golpe que ele está falando deve ser um estelionato, né? Porque eu precisava de mais elementos, tá? De quem perguntou sobre aquela situação, me parece ser um estelionato, mas eu precisava de mais elementos, tá? Eu vou passar, a gente vai fazer alguns exemplos aqui que vai trazer o estelionato, talvez vai responder sua pergunta. Pode falar, Josiane. Professor Ricardo, é que surgiu uma dúvida, porque hoje em dia tu olha nas redes sociais e tem influenciadores que divulgam esses aplicativos, né? Tu coloca ali R$20 e tu fica jogando e tu fica ganhando dinheiro em cima disso, né? Eu não sei se tem em relação com isso que o colega falou sobre essa renda extra. E vários influenciadores famosos, assim, estão fazendo esse tipo de publicidade, né? Tu coloca R$20, joga não sei quantas horas por dia e tu acumula R$50, acumula R$10, acumula R$20 em cima desse valor que tu investiu. Não. Obrigado, Josiane, pela sua participação, mas está falando que é isso, mas eu tenho uns outros que, eu não sei se ele estava se referindo, outros casos que você recebe uma mensagem para que você, você quer ganhar uma renda extra, eu sou um gerente e tal, aí ele oferece para você, aí para que você participe aí de alguma empreitada. Eu não sei se basicamente é isso, né? Mas a gente vai falar dos golpes lá na frente, outros golpes, eu acho que a gente vai chegar nesse caso aí, tá bom? Mas se você quiser explicar, quem fez a pergunta, fica à vontade também para explicar o que é que você está se referindo, porque talvez eu conheça com outra denominação. Beleza? Vamos seguindo. Tá, então nós temos aqui um caso bem clássico aqui, né, mensagem
o WhatsApp. Essa mensagem do WhatsApp, ela pode ser aqui tanto um número da pessoa que a conta foi tomada, depois de que a pessoa clicou em um link e acabou aí deixando com que a sua conta fosse tomada, ou aquele caso da fotografia, né, que a pessoa coloca a fotografia igual de um familiar, de algum conhecido, e solicita uma vantagem, né? E alguém tem aí uma ideia de que crime seria esse? Estelionato, Hanna, muito bem. Estelionato eletrônico, muito bem. A colega falou, eu já divulgações de robôs que oferecem lucros rápidos. Eu precisava ver um pouco mais a estrutura, né, de cada situação, precisava ver a estrutura e para que pudesse realmente fazer essa tipificação, a gente precisava ter aqui um pouco mais de elementos, né, como é que oferece aqui. Ainda não chegou nenhum aqui na nossa apuração, então se você puder explicar como acontece, o modus operandi, aí a gente pode sim fazer aqui essa análise, tá, da situação lá, mas voltando ao nosso caso, a falsidade ideológica é um crime meio também, exatamente. Aqui acontece aí, ele é absorvido aí pelo estelionato. Então, o crime aqui é estelionato, que é uma situação bem tranquila. Vamos passando aqui para outra situação aqui, que é um pouquinho mais detalhada, tá? Então, aqui a pessoa enviou, tá, um smishing, né? Nós temos aqui os phishings, que é a pescaria de dados, de 3 modalidades. Nós temos o phishing, que é o phishing clássico, que geralmente se procede por e-mail. Nós temos os phishings por SMS, tem empresas que elas enviam uma quantidade enorme de SMS, talvez até esses casos aí, que vocês estão se referindo, eles têm chegado aí por esse método. Nós temos também, absorvido, exatamente, o Suami trouxe aqui a súmula 17, perfeitamente. Nós temos aqui também o phishing, que é feito por VoIP, tá? Mas esse caso é o smishing, que é o phishing de SMS, né? Então, a pessoa recebeu, né, os seus dados estão desatualizados, podendo bloquear sua conta, por favor, atualize. Aí a pessoa fez um clique, né? E aí a pessoa, com esses dados, ele conseguiu entrar aí na conta da pessoa e subtrair valores. Simples assim, tá? Vamos lá, pessoal? Que caso é esse? Eu não estou trazendo mais nenhum elemento. Furto. Mais alguma coisa? Mais algum? Isso, rendimento de tarefa, chegando no ponto que... furto mediante fraude, muito bem. Agora, nesse caso, a gente está falando do caso anterior, né? Furto mediante fraude. Quem acha que é furto? Quem acha que é furto mediante fraude? Tá? Pessoal, aqui é um furto, se trata de furto mediante fraude, tá? A pessoa, ele faz a subtração, o verbo aqui é subtrair, tá? Ele está subtraindo valores dentro do sistema. Agora, compreenda que o sistema, tá? Como a senha, ela é pessoal, intransferível, e ela faz ali a identificação de uma pessoa, né? Exatamente ali a confidencialidade. Então, quando uma pessoa está utilizando os dados de outra pessoa, ele conseguiu obter esses dados aí de forma fraudulenta, e aí, como ele está utilizando esses dados, o sistema está acreditando que é uma outra pessoa, que é o verdadeiro titular da conta, né? Então, nesse caso aí, o furto é mediante fraude, vai se aplicar, sim, a superqualificadora, parágrafo 4º, tá? O Somi está dizendo que lá está entendendo como estelionato. Mas olha só, Somi, aqui a pessoa, ela não está entregando
né, os dados para ela, não está fazendo um depósito aqui, tá? Ele entrou na conta dela e ele fez a subtração, tá? Ele mesmo fez a subtração, o criminoso, tá? Nesse caso aqui, não foi a vítima, a vítima apenas digitou e entregou as credenciais de acesso da conta, tá? E ele adentrou a conta e ele fez a subtração, ok? Então, aqui, a meu ver, o meu entendimento, a gente sempre respeita, né? Em direito é assim, a gente respeita o entendimento dos colegas, tá? Mas ela precisa, ao meu ver, ela precisa entregar a coisa, né? E nesse caso aí, eu entendo como furto. Para mim é furto mediante fraude, com a qualificadora, porque a fraude, ela serviu aí exatamente para tirar a vigilância, né? No caso, a vigilância aí foi no caso do sistema, né? O sistema que era responsável aí por impedir que... Magno, o alguém... Reto está perguntando se há algum tipo de ameaça nesse caso. Não se tem ameaça. Estamos com 1 hora de aula, tá? Tá, eu tô ligado. Não tem ameaça, não. Não temos ameaça. Ok? Então, no meu entendimento aí, nós temos aí o furto mediante fraude, tá? Aplica-se a qualificadora. Vamos seguir? Mas eu entendo, a gente entende as situações. Então, qualquer invasão de conta, que é a pergunta do Naman, tá? Então, qualquer invasão de conta através do usuário, ficha considerada como furto. Tá, não, é porque é o seguinte, essa invasão, aí tem que ver o caso, tá, Naman? Em direito penal é muito difícil a gente falar em todo, né? Todo é sempre, nunca, é sempre muito complicado, tá? Então, nesse caso aí específico, tá, houve de alguma forma invasão de dispositivo de informática, mas aí lembra que a obtenção da vantagem aí, ela foi, no caso, absorvida aí pelo crime mais grave, que é o crime de furto mediante fraude. Beleza? Vamos seguir. Vamos dificultar. No mesmo caso, tá? Não estou falando de violência, no mesmo caso, a pessoa foi lá, né? E aí o que acontece? A pessoa que teve acesso a esses dados, vamos lá, ela utilizou um smishing, através do smishing ela recebeu os dados. Com esses dados da vítima, ele foi até a internet e ele vendeu esses dados. Tá? Então, a pessoa que realizou aí, entre aspas, a invasão, né, ela, de fato, é a pessoa que está vendendo os dados. Aí ela vendeu o dado para um terceiro. Esse terceiro, que comprou os dados, realizou a subtração, tá? Mas para isso, né, existia ali uma proteção do banco, né, um outro fator. Na verdade, ele precisava de um token para acessar, e para isso, então, ele foi até procurou uma pessoa, corrompeu uma pessoa numa operadora, o famoso SIM swap, tá? E essa pessoa fez o quê? Migrou o chip para o chip do criminoso, né? Então, o chip que era da proprietária da conta foi migrado para o chip do criminoso, né? Daquele que realizou a subtração, tá? A minha pergunta é, em relação a quem fez a subtração, qual é o crime? Qual é o crime de quem realizou aí, na verdade, essa migração ilícita, e qual é o crime de quem vendeu os dados na internet? Vamos lá, pessoal? Bora, galera. Bora, Suame. Bora que o tempo está passando. Josiane. Agora dificultou mais. Quem vendeu, segundo o Fábio, parágrafo 1º. Quem vendeu a invasão de dispositivo com a qualificadora. Ohana. Estelionato e furto. Para Antônio Jesus. Pessoal, sempre que vocês, né, na aplicação da lei, estiverem aí, né, diante de uma situação como essa, uma coisa que vocês, isso aí, quem vai, no caso, determinar, lógico, são as investigações, é se essas pessoas estão associadas. Isso é muito importante. Ou se elas estão agindo aí como pessoas autônomas, como empreiteiros autônomos, tá? Então, a questão é a seguinte, se eles estão associados para cometer esse crime, então a pessoa que foi lá,
obteve o dado, a pessoa foi lá, vendeu os dados para aquela pessoa que ele conhecia, e aquela pessoa procurou alguém que conhece ele, e trabalha numa empresa de telefonia, e fez essa alteração. Então, todos eles vão responder aí por furto mediante fraude, tá? Pela qualificadora, tá? Agora, se a pessoa que fez a invasão, está com os dados, né, e ele vende na internet, aquele caso que a gente citou ainda há pouco, né, se ele faz apenas essa venda na internet, aí existe aí várias discussões, tá? Porque se vocês verem o parágrafo 1º do 154A, ele não fala da venda de dados, né? Ele está falando apenas da venda do malware, ele não está falando da venda do dado. A pessoa, ele não vendeu o malware para outra, ele vendeu os dados, tá? Então, nós temos até aqui um projeto de lei, tá? Que é o projeto de lei 615 de 2021, tá? Ele altera a lei 9296, que trata aí das interceptações telefônicas e telemáticas, e vai criminalizar a venda de dados. Então, hoje, nós temos aí a LGPD, ela trata dessa questão aí da venda de dados como algo que não é legal, mas não é um crime. A LGPD não traz o crime, tá? Então, essa figura que está aí, essa pessoa que está vendendo os dados, né, que ela de fato acessou ela fez o acesso ao sistema, ela não vai poder entrar aí no parágrafo 1º do 154A, tá? Ele pode até se considerar aí a invasão do caput, dependendo se ele preencheu os requisitos, né? Na verdade, eu estou falando são os elementos do tipo, né? Para quem é do direito aqui, a gente fala de elementos do tipo, né? Então, se ele realmente preencher os elementos do tipo, ele pode estar ali, sim, cometendo esse crime. Mas existe um entendimento, principalmente em muitos casos aqui no Distrito Federal, essa pessoa que ela obteve esses dados e ela só vendeu esses dados, em alguns casos aqui, essas pessoas elas foram consideradas pela Justiça aqui do Distrito Federal como não cometeram crimes, né? Que a conduta delas foi uma conduta atípica, né? Mas a maioria dos casos, e grande parte deles, as investigações vão mostrar que eles estão associados, tá? Então, havendo essa associação, sim, vai acontecer. A pessoa que faz essa alteração, essa migração de chip, ela, ao menos que a pessoa que foi até ela, procurou ela, cometeu um estelionato, assim, enganou, ou uma falsidade, né, ideológica, algo assim, de modo que conseguiu dele enganá-lo para que ele fizesse essa migração lá na empresa, mas, de fato, a gente vê que na prática eles todos geralmente estão associados exatamente aí para o furto mediante fraude. Beleza? Compreenderam? Ou seja, eu quero dizer, aquele que fez a migração do chip só se ele estiver de boa fé. Vamos trocar essa pessoa pelo motoboy, mesmo caso do motoboy. Então, os de cima, a gente já fez a primeira pergunta que a gente faz, né, se as investigações chegaram à conclusão de que eles estão associados. Se eles estão associados, todos vão responder aí por furto mediante fraude, tá? O motoboy, ao menos que ele vai realizar ali um ato, né, de troca de cartão. Aí você vai pensar, não, mas ele não vai realizar algo que vai enganar a vítima, mas é isso que vocês têm que ter muito cuidado para não confundir o estelionato, tá? Porque a qualificadora do furto, né, qualificado pela fraude, é exatamente a fraude, o ato enganoso. Tem que haver, de fato, esse algo enganoso que possa, de fato, ali, fazer com que a vigilância da vítima seja ali enfraquecida, de modo que possa acontecer a subtração. Basta que você pense que sem o motoboy, a subtração por parte daquele que vamos dizer assim, aquele que vai realizar a subtração, sem o motoboy, ele não vai conseguir o cartão para fazer isso, tá? Então, eles todos estão associados em furto mediante fraude. Esse é o nosso entendimento. É claro que podem ter outro entendimento, mas essa visão de que sem ele, o crime não aconteceria. Eu acho que fica bem fácil, assim, de vocês aí terem essa visão, tá? Alguma dúvida nesse caso? Tá tranquilo? Pode seguir? Algum entendimento contrário? Tranquilo, né? Então, o Riton falou que tranquilo, perfeito. Vamos seguir. Mais uma situação aqui. Então, nós temos aqui, tá?
Segue o barco. Nós temos aqui um caso que é o seguinte, uma pessoa aqui, né, uma moça, ela vai digitar no seu computador, né, no seu navegador, ela vai digitar Walmart, né, no Google, né? Só que o computador dela ela está com o computador infectado, né, que é, no caso, o envenenamento aí de cache, né, ela está sofrendo aí envenenamento de cache. Então, o que acontece é que, quando ela vai resolver, aí, isso ela é encaminhada para um outro site. Esse site, mesmo quando ela vê no navegador do seu computador, está escrito, não sei se vocês não conseguem enxergar aí, mas está escrito www.vvalmart, não está Walmart, né? Isso é o que a gente chama de type squatting, né? Type squatting é quando a pessoa altera essa fonte, altera uma fonte, que pode ser também o cyber squatting, que é quando a pessoa cria um nome parecido, por exemplo, walmart.net, né, com o intuito de fazer com que as pessoas entrem achando que está comprando no site verdadeiro. Esse é o cyber squatting. O type squatting, que vem de fonte type, é quando a pessoa exatamente altera essas fontes aí, fazendo parecer aí o site, né, do Walmart, por exemplo, né? E aí a vítima, acreditando que está no site, realiza uma compra, né? Essa loja ela não existe. Então o criminoso recebe o valor na sua conta, tá? Como é que vocês aí tipificam esse caso? Vamos lá? Eu vou começar adiantando por causa do tempo aqui, né? Estelionato eletrônico. Muito bem. Exatamente, estelionato eletrônico. Essa é a nomenclatura, tá, José? Estelionato eletrônico. Quando, no caso, apenas a pessoa faz aí o type squatting, né, e coloca esse site malicioso no ar, e não se consegue determinar o número de pessoas ali que são vítimas, aí nós temos um crime contra a economia popular. Mas aí, no caso, a gente tem uma vítima, uma pessoa que entrou no site, uma pessoa que fez uma compra e não recebeu na plataforma de e-commerce. Então, aí nós temos aí o estelionato eletrônico clássico aí. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Casa do tempo. Qualquer observação também, professor Alessandro, fique à vontade aí, tá? Mário, você vai falar daquele quando não tem vítima, o que é que pode tipificar ou não? Eu falei da economia popular, falei crimes contra a economia popular, eu falei aqui. Ok. Vamos lá. Com ou sem o BR? O Riton está trazendo aqui. Pode ser um site com o mesmo nome, sem o BR. Isso aí é o cyber squatting, né? Também acontece, tá, Riton? Bastante, tá? Esse caso aqui, a gente está falando aí dos namoros virtuais, que acontece bastante aí, tá? Então, a vítima, ela está num relacionamento com a pessoa, né? E ela solicita um dinheiro sob o argumento de que precisa de uma passagem para vir ao Brasil para casar com essa vítima, né? Então, existe ali um relacionamento amoroso, existe uma sedução, e ela ali vem com esse argumento de que a pessoa, o criminoso, né, de que precisa desse dinheiro, que está passando aí por algum problema financeiro, tá? E que precisa desse valor para vir ao Brasil para casar com a vítima, né? Tá? Então, esse caso seria o quê? Na opinião de vocês? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Caso bem tranquilo, pessoal. Estelionato eletrônico. Isso. Golpe do Dom Juan. Muito bem. Estelionato eletrônico. Isso. Alguém aí escreveu estelionato sentimental, né? O estelionato sentimental, tá? É um projeto de lei, tá? Esse projeto de lei, ele foi inclusive aprovado sexta-feira na Câmara, tá? Esse projeto de lei ele vai trazer o estelionato emocional, né? Que no caso ele traz até como tipo aqui a promessa da relação amorosa em troca de valores ou bens, tá? Ele vai trazer um aumento de pena, né? Ele vai aumentar aí da metade, né? Ou seja, metade se o prejuízo for de grande quantia, né? Eu no meu tempo que trabalhei na delegacia de atendimento à mulher aqui do Distrito Federal, na parte cyber aqui, eu investiguei diversos casos, fizemos operações. Nós tivemos aqui pessoas que nos anos aí de 2013, 14,
fizeram aí transferências aí utilizando Western Union, esse tipo de empresa que faz transferências financeiras internacionais, valores acima de R$500 mil, né? Então, isso de fato vai ser criminalizado. Eu acredito que esse é um projeto que vai passar, mas ele ainda não foi sancionado, né? Então, esse estelionato emocional, ele ainda é doutrinário, tá? E ele não é ainda lei, então a gente vai falar aqui de estelionato eletrônico, tá? E aí ele vai ter uma causa de aumento de 2/3 se o criminoso utilizar uma entidade de direito público, assistência social. É porque a gente tem alguns casos também que a pessoa se utiliza disso, fala como se ele fosse ali alguém de algum órgão de assistência, algo, e faz com que isso também seja um elemento capaz de enganar a vítima. Beleza? Romance scam, né, como o Riton falou, exatamente, são os romance scammers, né? Muito bem, Riton, muito bem falado, tá? Agora, uma segunda hipótese aqui, tá? Aqui... Só para... Já que você falou disso aí, o Isaac falou que tem alguns casos desses, dificuldade para vir... A dificuldade para vir uma proposta é imensa nesse caso. Eu vou falar, Isaac, exatamente da parte internacional, né, dos crimes cometidos por organizações internacionais. Vou falar no terceiro bloco, vai dar tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Vamos guardar aí para a gente falar isso ao final. E nesse outro caso aqui, né, que a pessoa, durante o namoro virtual, ela conseguiu aí obter imagens íntimas, né, da pessoa, conseguiu obter fotos íntimas da pessoa, e para não divulgar, aí ela acaba, no caso aí, exigindo, né, uma vantagem devida. Então, o Éder já se antecipou aqui, situação, a Hanna também, muito bem. Então, muitas vezes, esses casos chegam às delegacias e, às vezes, há uma confusão no colega no momento de registrar o boletim de ocorrência, ele fica uma dúvida, porque parece um pouco, às vezes, até acredita, em alguns casos aí, mas você, no primeiro caso aí, mas você que quis entregar o dinheiro para ele e tal, né, o que não é correto. No atendimento, a gente deve dar assistência correta e a pessoa está sendo vitimada, ela está sendo enganada, tá? Então, o colega falou, o Carlos Eduardo falou de sextortion, o clássico sextortion, tá? E, Carlos Eduardo, caso ela não pague, né, caso ela não pague aí o valor, aí nós não podemos ter aí, se ele divulgar a foto, né, nós podemos ter aí também uma situação que é aí o 218C, né, a divulgação não autorizada de conteúdo íntimo. Pode acontecer também o concurso, caso ele divulgue, tá? Porque já se consumou aí a ciberextorsão, e aí, no caso, nós teremos aí um concurso material que, em outro ato, ele, de fato, vai fazer aí a divulgação não autorizada de conteúdo íntimo. Beleza? Assunto esse que a gente tem um livro em conjunto aí, o doutor Barreto, exatamente sobre essa temática. Exatamente, o Éder está falando uma coisa super importante, né? Detalhes têm que ser colhidos na hora do registro da ocorrência, na influência da investigação, tá, Éder? A gente vai falar sobre a parte procedimental e muito pertinente isso aí que você está colocando. Vamos seguindo. Pessoal, a gente tem aqui, vocês estão vendo aí, que tem um senhor, né, de terno, mas ele está com uma roupa bem laranjinha, né? Então, a gente está falando, no caso aí, pode ser uma hipótese de furto mediante fraude eletrônica, onde o criminoso utiliza, né, a conta bancária de terceiro para enviar valores, ou pode ser até um estelionato eletrônico, tá? Onde o criminoso fornece dados de conta bancária, tá? Essa pessoa aí que empresta a conta, qual é a conduta típica dela, né, na opinião dos senhores aí, de acordo com o que a gente já vem trabalhando aqui nos artigos, principalmente quando a gente fala aqui no aspecto da associação. Vamos lá? Alguém mais? Vamos por causa do tempo aí. O Hanna entende como um partícipe. Alguém mais? São os laranjas, exatamente, Antônio. Mas como é que você o tipifica? Vamos lá. Exatamente, Fábio. Vamos lá. Se o caso, pessoal, for de fraude, se o caso for de fraude, no caso, se o caso for de furto mediante fraude, vamos usar as expressões corretas, né? Se for um furto mediante fraude e ele tiver associado, ele vai responder também pelo furto mediante fraude, tá? Uma vez que ele está sabendo que vai acontecer a subtração
e que ele é muito importante aí para que essa fraude tenha sucesso aí, no caso, os valores sejam recebidos, né? No caso do estelionato também, quando é dada a conta dele, uma pessoa, né, ela vende a conta, aluga a conta, como assim seja entendido? O entendimento principal que se deve ter, né, na verdade, dominante, é que, de fato, ele, uma vez associado, ele vai estar cometendo aí ou furto mediante fraude com a associação ou o estelionato eletrônico com a associação, tá? Agora, é claro que ele pode, o proprietário de uma conta, ele pode ter sua conta invadida, né? Ou, no caso, uma conta bancária, por phishing aí, de alguma forma, a pessoa tomou a conta dele, está utilizada, ele não está sabendo, ele não tem ser de boa fé, ou os seus dados aí foram vendidos aí nos painéis, foram bem falados aí pelo professor Tiago no primeiro dia, né, e os seus dados foram usados para abrir uma conta, ou seja, ele é um terceiro de boa fé, e nesse caso a conduta dele pode ser considerada atípica, né? Agora, se ele, no caso, está associado, ele sabe que está acontecendo, vai acontecer o furto, mediante fraude, que essa conta dele é utilizada para recebimento de valores ilícitos, né? Exatamente, e dependendo da situação, ele ainda pode também ter aí caracterizado aí a lavagem de dinheiro. A gente vai falar no final também da aula de hoje, tá? O Tony escreveu aqui, ó, vejo como um dos grandes problemas a ser resolvidos são os casos de laranja, em diversos estados da federação, né? Saber como positivamente são localizados por meio de cartas precatórias. Exatamente, Tony, a gente tem realmente um problema da integração entre as polícias estaduais, não temos uma capilaridade como a Polícia Federal, tem um sistema único, mas, de fato, a gente precisa da colaboração. Do tempo que atuei na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, eu posso dizer que foi muito positiva essa colaboração dos estados, os colegas realmente colaboraram bastante aí quando precisava assim, de algum levantamento. É claro que existem estados que são muito grandes, estados que têm cidades aí de interior que são muito distantes da capital, o acesso é mais dificultado, nós temos problemas também aí na identificação civil em muitos estados, pessoas aí que têm vários registros, né, de identidade, vários RGs. Então, a gente acredita aí que com essa nova legislação, que vai trazer um registro único aí, a gente consiga aí, de fato, minorar esse problema, né? Muito bem, ó. O Antônio está falando, eles alegam que não, né, alegam que é pura balela, fato criminoso é pura... Exatamente. Eles falam que não sabem, mas a investigação, ela consegue, sim, buscar esses vínculos. Aí a gente vai falar na parte procedimental, como a gente vai sempre buscar esses vínculos, tá? Nosso grupo de WhatsApp já ajudará bastante nessa integração. Exatamente, é por aí. A gente tem que buscar exatamente colaborar com os colegas. Tá bom, pessoal? Gostaram aí dessa primeira parte aí, onde a gente não ficou muito na parte teórica, não ficou fazendo aquela aula clássica ali de direito penal, lendo artigo, mas sim trouxe casos práticos para que a gente possa aí, de fato, fixar essa compreensão dos senhores e espero que vocês tenham entendido. Beleza? Podemos passar aí para uma outra parte? Magno, pode falar. deixa eu sugerir para dar um intervalo de 10 minutos, para o pessoal ir no banheiro, tomar uma água, esticar as pernas, e a gente volta 8h39, pode ser? Perfeito. Obrigado, pessoal. Eu também, aqui em Brasília, a gente está num período muito seco, né? Eu preciso ver que eu estou assim com um pouco de alergia, nós estamos num período muito seco aqui. Também vou aproveitar para tomar uma água. Muito bom.